Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais um encontro nosso de segunda-feira. Eu digo que é um dia muito especial para nós, né? O dia que a gente está reunido, é o dia dos amigos de segunda-feira. E antes de começarmos a falar sobre o tema da noite, né? Que a nossa querida Idalice já deu uma introdução aqui para nós, eu vou passar alguns recados para vocês. Já estamos preparando, junto com o pessoal do Amor e Humildade, toda a AME, Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre, o segundo encontro espírita, que vai ser em abril do ano que vem, de 2025. As atrações já estão fechadas, vai ser no dia 5 de abril, num sábado, lá no Marques Plaza Hotel, e a gente espera contar com a presença de vocês, né? Muitas outras ideias estão surgindo. Nós queremos, de certa forma, né, colocar o movimento espírita na nossa cidade em movimento. E lembrando que a diferença nossa e das outras casas é apenas o endereço. Nós estamos todos juntos para a divulgação da doutrina espírita. E a gente precisa muito de vocês. Para o ano que vem, nós teremos algumas novidades aqui na casa. Vocês já começam a observar umas mudanças na estrutura física. Ano que vem teremos mais novidades, muita coisa boa, sempre pensando em vocês, né? A gente quer tornar agradável, a gente quer deixar um espaço, o nosso momento, né? O nosso dia, o nosso canto. E aqui é onde a gente encontra a paz. Antes de explicar como que vai ser a nossa palestra, eu gostaria de convidá-los para uma oração inicial. Quem quiser fechar seus olhos. E nesse momento eu peço apoio, ajuda dos mentores espirituais desta casa, que a gente possa sintonizar com a energia desse ambiente, que a gente possa esquecer lá fora todos os problemas, que a gente possa sentir a energia dos espíritos que aqui estão, que possamos aprender a mensagem do Evangelho, praticá-la e sermos virtuosos, que não nos falte a esperança jamais, e que sempre que a dor bater na minha porta, que eu me lembre e que eu tenha a fé necessária para saber que o dia, que essa dor tem dia e hora para acabar. E que assim seja, e que tenhamos uma ótima semana. Bom, gente, hoje eu preparei aqui um tema chamado A Virtude. Nós vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouco sobre o nosso dia a dia, o que é a virtude, como praticá-la, e depois vamos ter uma leitura também do livro Pão Nosso, que vai falar sobre, que vai se encaixar com o que nós vamos aprender aqui essa noite. E no final da noite a gente vai tirar uma conclusão. E hoje eu vou, de certa forma, também deixar um dever de casa para cada um de nós. Aí na semana que vem vocês me contam se deu certo ou não. Tá? Então, antes, eu gostaria de fazer uma leitura do capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E em cima desse texto, nós vamos dialogar sobre as virtudes. E a leitura ela começa da seguinte forma. A virtude. A virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto. Essas qualidades são do homem virtuoso. Infelizmente, elas não são com frequência acompanhadas de pequenas enfermidades morais que as desornam e as atenuam. Aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e que tem o vício mais contrário, o orgulho. A virtude, em verdade, digna desse nome, não gosta de se exibir. É adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração de multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso, e muitos outros pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus.
Todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que fossem virtuosos, se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Não imiteis esse homem que se coloca como modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos complacentes. Essa virtude de ostentação oculta frequentemente uma multidão de pequenas torpezas e odiosas vilezas. Em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila só por esse fato todo o mérito efetivo que possa ter. Mas direi daquele que todo valor está em parecer o que não é. Quero admitir que o homem que faz o bem sente, no fundo do coração, uma satisfação íntima, desde que essa satisfação se exteriorize para recolher elogios. Ele degenera em amor próprio. Ó vós, todos a quem a fé espírita reaqueceu com seus raios, e que sabeis quanto o homem está longe da perfeição, jamais vos entregueis a uma semelhante insensatez. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas lhe direi: mais vale menos virtudes com a modéstia do que as muitas com o orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades sucessivas se perderam, e é pela humildade que elas um dia deverão se redimir. Resumindo, o que esse texto quer dizer? A virtude, a caridade, ela vem de coração. Quando eu estendo a mão para quem quer que seja, isso não pode ser moeda de exibicionismo. Aquilo que a gente faz tem que ser de coração. E hoje a gente acompanha muito esses movimentos de que tudo que acontece na sua vida, ou tudo que você faz, você tem que mostrar para o outro. Tudo bem, eu entendo que se eu fizer algo de bom e compartilhar isso com demais pessoas, é muito provável que outras pessoas vão se juntar a mim e fazer algo parecido. Mas a gente tem que prestar atenção e respeitar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. A dor do outro jamais deverá ser moeda de propagação da nossa imagem. Aquele que ajuda não deve, de forma alguma, não é cristão, exibir a quem ele está ajudando. Porque isso não é caridade, isso é humilhação. Então a gente não pode deixar de fazer nossas coisas, a gente não pode deixar de ser caridoso, mas acima de tudo, respeitar quem precisa de ajuda. Porque hoje você ajuda, amanhã é você que será ajudado. E isso não só em questão de ajuda, de caridade, de materialidade. A grande virtude, que é o desafio para a gente aqui na Terra, é ser pessoas boas. E como que a gente vai conseguir ser bom nesse mundo perdido de ponta cabeça, que parece que está tudo fora de ordem? Em primeiro lugar, precisamos ter respeito pelas diferenças. Eu preciso enxergar que as outras pessoas também têm sentimentos, também têm problemas, e que quando alguém não concorda com a minha opinião, não quer dizer que ela me odeia, é só um ponto de vista diferente. Virtude, na verdade, é uma qualidade que se conforma com aquilo que é considerado o mais correto possível. Virtude é um comportamento, é uma ação que trabalha com o bem, com a excelência moral, com uma conduta regrada. Mas nem sempre nós seremos aqui pessoas capazes de seguir boas virtudes, porque a gente vai errar na vida. E o erro faz parte, o erro é necessário. E disse que a gente entende que pessoas virtuosas
são aquelas pessoas corretas. São aquelas pessoas cheias de ânimo, esforçadas, com boa vontade. Eu não sei se no dia a dia de vocês têm a oportunidade de ter pessoas virtuosas ao redor de vocês. Mas é tão bom quando tem alguém alto astral, que nos coloca para cima, que nos faz refletir. Que quando você está ali reclamando porque o café está muito quente, aí o outro reclama porque o café está gelado, a pessoa está ali, olha, que bom que eu tenho esse café. Pessoas virtuosas, elas multiplicam o que elas têm de bom através da sua presença. E qual que é a presença que eu estou tendo na vida dos meus familiares, dos meus colegas de trabalho, das pessoas que estão do meu lado? A gente tem que tomar a virtude como algo de bom, que não é difícil de ser feito. Quando chega uma notícia para mim, uma notícia da vida alheia, ótimo, alguém foi lá e contou para você, você tem 2 ouvidos, você vai ouvir. Mas cabe a mim ser virtuoso de que o boato acabe na minha vez. Eu não preciso propagar aquilo que não presta. Mas a escolha é de cada um. E quem de nós que não gostaria de ter virtudes? E essas virtudes, na verdade, são coisas que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia. Tá? Não é uma coisa que eu preciso mostrar para os outros. Mas se eu consigo ser um bom amigo, se eu consigo ser um bom pai, se eu consigo ser um bom filho, eu posso garantir para vocês que não é necessário nenhuma religião para que abra o meu caminho para a espiritualidade. A virtude e a conduta está aí para cada um de nós seguir. A gente segue se a gente quiser. Então, todos nós podemos ser virtuosos na vida de alguém. O que não quer dizer que as outras pessoas vão ser virtuosas conosco. É claro que não vão ser. A gente está num mundo diferente, pensamentos diferentes. Hoje tudo é tudo motivo de briga, de discussão. E aí a gente vê que a virtude, ela também está na inteligência. A virtude está quando a gente está desesperado com algum problema e pede paciência. E fala, Deus, o que é que eu tenho que aprender com isso? Quando o problema não está nas minhas mãos para resolver, eu não preciso mergulhar nesse problema. Eu preciso ter a compreensão. Olha, o que está ao meu alcance fazer? Nada? Não posso fazer nada para resolver? Então, pelo menos uma prece, que eu tenha serenidade para fazer uma prece. E isso eu posso fazer. Ou quando a solução de um determinado problema está comigo, eu sou o responsável por resolver, então que eu tenha a serenidade de resolver da melhor forma. Algumas decisões que nós vamos tomar nas nossas vidas, de certa forma, pode interferir na vida do outro. Mas aí cabe a mim, cabe a minha ética de pensar qual a consequência que isso vai trazer. Nas nossas relações familiares, nas nossas relações trabalhistas, nós sempre vamos ter conflitos. E a virtude nossa, o aprendizado, seria tentar, de alguma forma, resolver sem criar mais problemas. A gente vê muitos casos de famílias que são difíceis de lidar. São espíritos reencarnados ali que estão resolvendo alguns débitos de vidas passadas e a convivência não vai ser fácil. É difícil. Não vai ser fácil sermos pessoas virtuosas. Mas existe a oportunidade de ouvir. E quando não é possível o diálogo, quando não é possível qualquer tipo de compreensão entre esses seres que se habitam ali, nós vamos ter que criar recursos para ninguém matar ninguém. Porque, e aí? Como é que a gente vai resolver? Eu vou partir para a ignorância? Eu vou dar paulada no outro? Não é certo fazer isso. E tudo que a gente faz vai trazer uma consequência para nós. O que a vida quer me ensinar com isso? As virtudes que a gente precisa ter ou compreender. Primeiro, a gente não pode iludir ninguém em qualquer aspecto da nossa vida. A gente não pode despertar nos outros sentimentos de esperança quando você sabe que não vai atribuir aquilo que está prometendo. Em muitos casos, a gente vê relações de vivências de pessoas que são ali descartáveis.
Eu sou amigo do fulano porque ele me favorece em alguma coisa. No dia que ele não servir mais para mim, eu simplesmente esqueço que ele existe, vou seguir meu caminho e dane-se a amizade e o carinho que ele tem por mim. É doentio quando a gente só pensa na gente. Quando eu não respeito a consideração e o amor do outro, a gente está criando débitos. Isso não necessariamente em casos amorosos, mas em todas as relações humanas que a gente pode estar envolvido. É preciso ter virtude e respeito pela outra pessoa que a gente não conhece. Porque todos têm sentimentos. Então, se eu não puder, eu não vou poder curar ninguém, obviamente. Mas se eu pelo menos não puder fazer um curativo no coração do outro, então muito provavelmente a minha virtude aqui não está valendo nada. É claro que nós não vamos abraçar o mundo, não tem jeito. A gente precisa cuidar da gente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser egoísta. E a gente não deve trabalhar por interesse. Faça o que tiver que fazer, o que estiver ao seu alcance. Mas se sentir que deve parar, pare. Certa vez, um pai foi procurar ajuda para a filha. Ele procurou Chico Xavier. Essa história é muito interessante porque a gente vê as oportunidades que nós temos de corrigir os nossos problemas. O pai ele procurava o tratamento para a filha que tinha 7 anos de idade. Ela não andava, ela não enxergava, ela não falava. E o pai chegou com a filha no colo e falou: Chico, me ajuda. Estou buscando tratamento médico para minha filha, para minha amada filha, e sinto que eu não posso deixar que ela fique doente. É o amor mais puro que eu tenho, é o amor que eu tenho pela minha filha. Me ajuda, Chico. E Chico recebeu o pai, conversou com o pai. E logo quando eles foram embora, Emmanuel disse ao Chico: Chico, em vidas passadas, aquele pai era um menestrel que ia de castelo em castelo cantar suas músicas e recitar seus poemas. Então aquele homem, em vida passada, seduziu e prometeu amor eterno para aquela pobre moça que se entregou aos encantos do homem galanteador. A jovem moça, depois de certo tempo, quando percebeu que aquele homem nunca mais voltaria, ela se jogou na beira de um abismo e esse foi seu trágico fim. Ao reencarnar, aquela moça, devendo provar os efeitos reparatórios da limitação física, teve como pai amoroso e dedicado aquele amor da vida passada. Hoje, o pai, que é amoroso, busca solução para os problemas da filha amada. E a mensagem é: estamos todos vivendo o nosso passado para fazer o nosso futuro. Virtuosas são as oportunidades de amor sincero que a vida nos proporciona. Aí você pode me dizer, é claro que quando nós vamos reencarnar, diante da vivência que tivemos na última vida, existem duas chances de nos reencontrarmos. Aquela pobre moça, ela poderia não ter aceitado a ajuda espiritual, ela poderia ter ficado lá no plano espiritual mesmo e, de certa forma, com raiva, com vontade de vingança, de ódio, e tornar-se um obsessor daquele homem. Mas não. Ela entendeu, cometeu um ato e precisa reparar. E o arrependimento daquele homem, não posso deixá-la reparar sozinha. Eu preciso estar na vida dessa pessoa, na próxima reencarnação, de uma forma com que eu possa retribuir todo o cuidado e carinho que eu fui incapaz de dar nessa vida passada. E aí, a lição do amor foi: vocês podem vir como pai e filho. As provações da vida física, na verdade, são oportunidades celestiais. São oportunidades de reajuste, de equilíbrio. Mas esse equilíbrio é para a gente continuar na trajetória espiritual. Na verdadeira vida que nos convida ali para as vidas plenas. E uma coisa que a gente pode ter certeza nessa vida é de que nada é perdido.
Ninguém sofre à toa. E é claro que a gente não tem bola de cristal aqui para saber o que é que fomos no passado, e vai ser muito leviano da nossa parte querer tentar adivinhar nosso futuro, porque nós não vamos conseguir fazer isso. Kardec já nos alertava. Em situações raras, quando necessário, pode até ser que os espíritos te ajudem falando algo do futuro. Mas em situações extremas, em situações de profunda necessidade. E é claro que a gente não sabe o que fizemos na vida passada, não sabemos o que estamos fazendo nessa, torcendo para não errar e gerar débitos para a próxima. E uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta, isso é o Evangelho de Cristo que nos diz. O nosso sofrimento, ele tem dia e tem hora para acabar. E aí você pode até me questionar e falar assim, eu sofro tanto, é impossível curar a minha dor. E aí eu começo a dizer para vocês o que a doutrina espírita nos informa. Nós somos espíritos. Nós continuamos para o lado de lá. Aqui existem experiências dolorosas que realmente nós não vamos entender. E quando que vai acabar esse meu sofrimento? Em 2 dias? 6 meses? 30 anos? Eu não sei. O que eu posso dizer é que nós não morremos. O que morre aqui é o nosso corpo. E a gente continua para o lado de lá. Tudo aquilo que nós não conseguimos seguir por tropeços causados por nós mesmos, nós vamos ser convidados a reparar. E não é Deus que castiga, não. Nós sabemos quando viemos para cá. Quando, nesse estado de evolução que nós já temos, ainda muito imperfeitos, nós sabemos o que devemos ou não fazer. E as dores são recursos da evolução. Se a gente for parar para analisar pequenas coisas, até exemplos bobos, né? Não sei se vocês já repararam, eu uso aparelho, né? Estou cuidando do dente. Mas se nós formos lembrar, minha última reencarnação, provavelmente lá no tempo dos colonizadores, aqui, né, 300, 400 anos atrás, ou até antes, quando um ser vivo tinha dor de dente, ele tinha que ficar com a dor de dente. Aí em Minas Gerais, vocês conhecem o nosso estado, tem uma figura chamada Tiradentes, o próprio nome já diz. Se vocês pesquisarem na história como que era feita uma remoção de dente sem anestesia, você vai falar, meu Deus, que dor, prefiro ficar com o dente doendo. E as infecções que isso causava. E quando a gente fala de dor, nossa, tá bom, agora nós temos tratamentos. Se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo ninguém. E naquela época? Naquela época, quando éramos homens das cavernas, tínhamos ali sérios problemas ali de sobrevivência, a gente tinha que matar o outro ali para comer. Era a necessidade daquela época. E aqueles homens somos nós hoje. Até aí tudo bem, ótimo, faz parte da vida. Mas hoje nós somos seres mais evoluídos. A questão é, não somos tão evoluídos moralmente, porque ainda causamos dor nos outros. Pequenos exemplos, não precisa ir para muito longe, não. Há 50 anos atrás, não, 65 anos atrás, as pessoas nasciam em casa. Perguntem para os avós de vocês, né? Quando vocês chegarem em casa lá, perguntam, onde você nasceu? Nasci em casa. Hoje, a gente tem o privilégio de nascer dentro de hospital, com médico, com enfermeira, para que esses profissionais cuidem, para que o bebê e a mãe não sofram nenhum tipo de infecção. É a evolução. Aí você vai falar, mas Deus não é justo. Porque se meu avô nasceu ali no meio do mato, correndo o risco de pegar alguma infecção, ótimo. Mas ele também terá a oportunidade de reencarnar com situações melhores, de acordo com a nossa evolução. A nossa evolução moral e intelectual. Intelectual já estamos avançados, mas moral ainda não. E aí a gente vê o quanto que as coisas já evoluíram. Evoluíram os recursos, evoluíram ali os tratamentos médicos,
mas essa evolução não chega para todo mundo. É muito bom eu chegar e falar que devemos nos capacitar para poder ter empregos melhores, mas essa capacitação não chega para todos. Eu posso falar de saúde, mas a saúde não chega para todos. Existem grandes comunidades no nosso país que são esquecidas. E aqueles que têm a chance de fazer algo acabam se omitindo, acabam ali se apropriando do dinheiro público. E aí a gente vê onde estão a virtude desses homens. Se nós formos ver a realidade do sofrimento das pessoas, eu posso afirmar com certeza absoluta que Deus não é justo. É claro que não é. Como que o outro ali mora num triplex na beira da praia e o outro mora numa casa de papelão? Então Deus não é justo. Por que um sofre e o outro não sofre? Tem algo de errado aí. Mas aí quando a gente vê a trajetória espiritual, a gente vê que nós ainda somos aqueles seres que só vai aprender na dor. E muitas vezes, lá no plano espiritual, quando a gente está ali planejando a nossa reencarnação, os espíritos nos falam, olha, é melhor você não querer esse tipo de provação. Não, mas eu preciso. Eu preciso experimentar na minha pele que aquilo que eu tirei dos outros precisa fazer falta para mim. E são encarnações difíceis. Não estou generalizando, não posso dizer isso, mas sempre que tem alguém que sofre, é porque tem outro que pode acudir. E será que a gente pode ter essa virtude de olhar para aquela pessoa que sofre sem querer humilhá-la? As virtudes nas nossas dores, primeiro, respeitar aquilo que é diferente do que a gente acredita. Não me diz respeito a vida familiar do meu vizinho. Não me diz respeito saber com quem meu parente se relaciona. Isso não é meu dever. Não cabe a mim, como cristão, como espírita, saber das intimidades da vida alheia. Não me interessa. E é claro que as pessoas virtuosas não olham para os outros com seus títulos. Ah, mas eu sou estudado. Grande coisa. Você pode ter todos os títulos do mundo, mas se não tiver humildade, meu irmão, você vai ter que voltar e vai ter que aprender. Existem tantos exemplos de pessoas simples, pequenas, humildes, que fizeram toda a diferença, coisa que um diploma jamais vai fazer. Temos o exemplo do Chico Xavier, e tantas outras que não aparecem porque são pessoas virtuosas. É claro que hoje existem muitas pessoas que fazem o seu projeto de caridade e tem ali uma visibilidade maior, mas que elas tomem cuidado para que isso não seja o caminho da perdição. A gente acompanha muitos médiums que começam o seu trabalho simples e aí esquecem do trabalho espiritual, esquecem da sua virtude, porque aí começa a tomar conta o lado humano falando mais alto. A vaidade, o dinheiro, o orgulho. E a orientação que Kardec nos dá é: faça de coração. Faça sem pensar em retorno, porque aí não é caridade, aí é troca. Eu vou querer fazer alguma coisa porque Deus vai me recompensar. Opa, então peraí. Faça porque você quer. Deus não vai te recompensar. Religião não salva ninguém. O que salva somos nós mesmos. E que a gente possa ser pessoas virtuosas de ter esse entendimento. A gente vive problemas sérios na nossa sociedade. Infelizmente ainda existem pessoas que tiram a vida de outras. E aí você vai me perguntar, está tudo certo? Não, não está. Não pode estar. Se alguém tira a vida de um filho, tem uma mãe que chora. É uma dor insuportável, talvez uma das piores que um ser humano pode ter, quando você perde um filho. Perder um ente querido, por mais que nós já podemos estar ali acostumados, porque já tivemos outras encarnações, é sempre uma dor muito forte. E não é fácil superar. Eu digo que o Evangelho nos informa que sim, os escândalos são necessários, mas ai de quem os causar. Os nossos filhos não são nossos, os nossos pais não são nossos, os nossos amores não são nossos.
Hoje nós somos espíritos deste mundo, dividindo o mesmo espaço, nessa condição árdua de evoluir e até mesmo de errar. Mas eu preciso tomar cuidado com o meu erro. Quando o meu erro prejudica a minha pessoa, ótimo. Mas quando eu prejudico outros, eu estou ferindo as leis divinas. E da lei divina ninguém escapa. Deus não vai te castigar, só que você vai ser convidado a reparar e não tem como escapar disso. A cada erro, uma nova história, novas situações, algumas insuportáveis de viver sozinho. E a gente precisa de abraço, a gente precisa de carinho, a gente precisa de afeto. Pequenas virtudes que a gente acaba esquecendo. E quando tem alguém que sofre, é exatamente isso que ela precisa. É claro que eu preciso ter virtude nas minhas escolhas, nas minhas palavras, nos meus gestos, no saber ouvir. Porque hoje pode ser o último dia da sua vida. E o que é que a gente vai levar daqui mesmo? As nossas virtudes, a nossa essência. E o que eu gostaria de pedir para vocês essa noite é que quando chegar em casa, se possível, dê um abraço em quem vocês amam. Se a pessoa não estiver aqui, mande uma mensagem. E se a pessoa já tiver ido para o céu, não tem problema. Mande um abraço pelo seu pensamento. As nossas preces sinceras, as nossas orações, principalmente as orações das mamães que perderam seus filhos, arrombam a porta do céu. Isso foi Chico que explicou para nós. Então, a solução para os problemas do mundo nada mais é do que um verbo. Agir no amor. A maior virtude que podemos ter para com o outro é amar, respeitando a dor dos outros, sendo luz nos nossos atos e amar sem contraindicação. Vai ser fácil? Não, claro que não. A gente ama errado. A gente ama as pessoas achando que elas são propriedades nossas. Isso não é verdade. Às vezes é muita cobrança, é insegurança da nossa parte, querer oferecer uma coisa que a gente nem entende. A primeira coisa que a gente precisa ter, se queremos ser pessoas virtuosas, paciência. A dor vai bater na tua casa, vai bater na tua família, e é nessa hora que a gente vai ter que ser virtuoso. É muito fácil falar quando está tudo certo. Mas e quando a dor me convida a experimentá-la? É nessas horas que eu preciso ser uma pessoa de virtude. E quais são as virtudes que eu vou levar comigo? Mas o mundo é injusto. Sim, muitas injustiças vão acontecer aqui. Mas lembre-se, nenhuma dor é em vão. Se tem algo de errado que fizeram com você hoje, siga em frente. Mas eu vou reclamar porque... Siga em frente. É muito triste nós vemos espíritos em reuniões mediúnicas, voltando, chorando, porque estão ali na sede de vingança. Dá um trabalho enorme isso, porque a gente não entende o que é amar. Então eu preciso amar um assassino? Não, claro que não, é impossível. Mas eu preciso ter nesse momento a consciência de que esse sofrimento um dia vai passar. Que aqui é uma vida terrena. E aqueles que se foram, nós vamos nos encontrar no plano espiritual. Tem uma mensagem aqui do Emmanuel, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O livro chama-se Pão Nosso, é o capítulo 100, e chama-se Rendamos Graças. E começa da seguinte forma: a pedra segura, o espinho previne, o fel remedia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica,
bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-las segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recursos menos desejáveis. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, quando a gente lê esse texto, esse capítulo do livro, é muito interessante que ele fala o lado ruim e o lado bom. O lado do espinho que previne, o lixo que não serve para mais nada, mas aí você vê que o lixo fertiliza. Emmanuel, com muita sabedoria, nos explica que quando tudo parece que está perdido, e realmente parece que está mesmo, existe ali uma continuidade. E é claro que nessa vida nós não vamos entender. Talvez sim, mas é difícil. O que o Espiritismo pode afirmar com segurança é que nada é em vão, os nossos sofrimentos têm dia e têm hora para acabar, porque nada é perdido. Pelo contrário, a questão é que existem dores fortes que nós não vamos conseguir superar sozinhos, e é nessa hora que precisamos colocar para fora as nossas virtudes. Porque eu tenho certeza que se eu colocar aqui uma folha em branco para todo mundo, coloque ali qualidades e defeitos, a grande maioria de nós vai listar o defeito e esquece das qualidades que a gente tem. E temos muitas. Melhor ainda, quando alguém diz para nós as qualidades que nós temos e a gente nem sequer percebeu. Porque a gente está focado a olhar o lixo e esquece que isso pode ser fertilizado. As virtudes estão dentro de nós. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é uma tarefa fácil. A gente vai passar por dores sim, mas que eu tenha fé e esperança de passar com resignação. Porque não vai ser uma coisa que, eu vou ali, passei por uma aprovaçãozinha e serei, eu vou estar amparado. Não. Quando a dor bate, você não consegue enxergar solução para absolutamente nada. Você se sente literalmente abandonado. E é nessas horas que a gente não pode esquecer que nós somos espíritos. Que eu tenha força para superar, mesmo que arranque um pedaço de mim. Mesmo que eu nunca mais seja a mesma pessoa. Mas que eu tenha esperança. Porque é isso que o Evangelho vem nos trazer. É isso que Cristo vem nos ensinar. Por isso, meus queridos amigos de segunda, a gente precisa ser pessoas virtuosas. E esse é o desafio para cada um de nós. A virtude está dentro de nós, que a gente possa colocar isso para fora e termos uma ótima semana. Eu encerro essa noite, espero de alguma forma poder ter falado do Evangelho, lembrando que sentiremos muitas vezes abandonados, mas não se esqueça que Deus cuida de todos nós. Que eu tenha força e pessoas incríveis para me ajudar no momento que eu mais precisar. E juntos, nesse momento, eu faço a nossa prece de Cáritas. Rogando a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai-nos o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Eu agradeço a presença de todos, tenham uma ótima semana e até a nossa próxima segunda.